Especialistas alertam que as grandes cidades devem redobrar os cuidados com a manutenção e o manejo de árvores. A expectativa de que eventos climáticos extremos sejam cada vez mais frequentes reforça essa preocupação. Em São Paulo, por exemplo, milhares de árvores caíram durante os temporais que atingiram a cidade recentemente, provocando acidentes, bloqueio de ruas e avenidas, além da destruição da rede elétrica. Em novembro do ano passado, uma tempestade com ventos de mais de 100 km por hora derrubou cerca de 2.000 árvores. Muitas delas danificaram postes e cabos de transmissão de energia e cerca de 2 milhões de pessoas ficaram no escuro. Vamos acompanhar agora uma reportagem de Adriana De Luca sobre esse assunto. Em cidades como São Paulo, cheias de prédios, as áreas verdes são refúgio. Aliviam o calor, reduzem a poluição e previnem enchentes. Mas as árvores também viraram motivo de preocupação. Isso é o que sobrou de uma árvore de grande porte que caiu em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, durante um temporal nesta semana. O impacto destruiu o muro de uma escola, 2 carros e uma idosa ficou ferida. A rede elétrica também foi danificada e toda a região ficou sem energia. Somente neste ano, em meio às fortes chuvas que atingem o estado, o Corpo de Bombeiros já recebeu mais de 1.000 chamados para a queda de árvores. Um problema que provoca o bloqueio de vias, acidentes, destruição da rede elétrica e mortes. No começo do ano, um homem de 58 anos morreu ao ser atingido por uma árvore durante um temporal em Itupeva, no interior paulista. Os eventos climáticos explicam, em parte, o número de árvores caindo em São Paulo. São temporais constantes, com rajadas de vento históricas. Em novembro do ano passado, por exemplo, a cidade registrou ventos com mais de 100 km por hora. Milhares de árvores caíram e a maior cidade do país ficou dias com bairros inteiros sem energia elétrica. 2 milhões de pessoas ficaram sem energia. Segundo o Instituto Acende Brasil, mais de 90% das interrupções aconteceram devido aos danos que as quedas de árvores provocaram na rede elétrica. Se você tivesse essas árvores melhores tratadas nesse aspecto, né, preventivamente, você não teria as 2.000 quedas de árvore, teria um número menor, não sei que menor, quão menor, e, portanto, teria menos desligamentos. Então, cuidar das árvores. A queda de árvores gera um grande impacto no setor elétrico do país e é um desafio para o poder público. A capital paulista tem cerca de 650 mil árvores. Além das que já caíram, muitas outras ainda correm o risco de desabar, como é o caso desta na zona sul da cidade. Emaranhadas fiações e em meio às casas e comércio, a árvore de grande porte pode vir abaixo durante um temporal. Este pesquisador e engenheiro agrônomo explica que são vários motivos que podem causar as quedas, mas entre os principais estão o estado da madeira, o local e o espaço onde a espécie foi plantada e podas irregulares. A árvore, como todo ser vivo, ela apresenta sinais, né, de que ela vai cair. Nem sempre esses sinais eles são super visíveis, mas cabe a gente, nós técnicos, né, monitorarmos, anteciparmos essas situações e atuarmos na mitigação, principalmente cuidando das árvores ao longo do tempo. Para nós é muito triste, né, porque quando cai uma árvore ali, é um sinal da falta total de zelo, né, dos nossos responsáveis por elas, vamos dizer assim, né, o poder público, em relação a todas as atividades que deveriam ser tomadas, como plantar a árvore certa no lugar certo, cuidar delas ao longo do tempo e também uma substituição quando necessária. A Prefeitura de São Paulo lançou em 2020 o Plano Municipal de Arborização Urbana, com duração de 20 anos, para melhorar o manejo e criar um sistema de gestão participativa das árvores da cidade. O plano, que tem período de revisão a cada 5 anos, tem 170 ações previstas, entre elas um inventário arbóreo. Segundo a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura, 42 ações do plano estão em andamento. Geralmente a arborização ela é o último dos estágios de desenvolvimento de uma cidade. A gente primeiro vai pensar em educação, a gente vai pensar em segurança, a gente vai pensar numa série de outras, saúde, né? E depois nós vamos pensar na arborização urbana.
Mas isso tem se invertido ao longo do tempo, porque todos os estudos, eles cada vez evidenciam mais essa importância da proximidade das pessoas com a natureza, seja ali uma árvore que atrai os passarinhos, que atraiam ali, que cria um ambiente melhor para as pessoas conviverem. Para os especialistas, cuidar das árvores é um dever da gestão pública das cidades e uma questão de urgência, já que os eventos climáticos extremos, como temporais, enchentes e fortes rajadas de vento, são cada vez mais comuns. Um evento extremo dessa natureza, você não consegue ter um sistema que seja totalmente imune a isso, né? Mas você consegue sim tomar um conjunto de medidas que em maior ou menor grau mitigue esse problema, torne os seus efeitos menores do que se não houvesse essas ações preventivas. Poda, fazer a poda mais tempestiva e até mesmo transplante de árvores que muitas vezes já não estão sadias e outras que têm que ser transplantadas mesmo, porque já chegaram numa dimensão que nem mesmo a simples poda pode resolver.